importante vocês conhecerem como os raios são formados, como se proteger dos raios, observar que, ao colocar o dispositivo de proteção, que é o para-raios, nós devemos também colocar um dispositivo interno de proteção, que é os DPS, por exemplo, que são conhecidos como dispositivo de proteção contra surto, né, que compõem o SPDA interno. E nós temos o SPDA externo, que utiliza o poder das pontas. E essa aula faz um resumo para que vocês tenham um entendimento de como formam os raios, como se proteger, isso tudo com aula prática. Vocês vão ver um raio caindo e sendo conduzido. Atmosférica. Primeiro, ter um entendimento do que é uma descarga atmosférica. A descarga atmosférica é uma descarga elétrica, pessoal, de origem atmosférica entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens, constituindo em um ou mais impulsos de vários quiloamperes. O que é o raio? O raio é um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a Terra. O que é o ponto de impacto? Ponto onde o raio cai, né? O que é o ponto de impacto? É o ponto onde uma descarga atinge a Terra. Atinge a Terra, uma estrutura ou o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA ou para-raio. Nós estamos num período de formação de raios, de grandes tempestades. Para a formação de raios, é importante que as nuvens de formação de raios são nuvens conhecidas como cumulonimbus. São nuvens muito extensas, aqui está mostrando nessa figura de uma nuvem cumulonimbo. Essas nuvens elas têm quatro materiais presentes. São os cristais de gelo, água quase congelada, granizo e a própria água. O que ocorre é o seguinte: o vento vai fazer com que essas partículas elas se chocam, né? E elas se chocam e as partículas com maior massa elas se deslocam para a superfície aqui da nuvem, próxima à Terra. Isso significa que as partículas, ao se chocarem, as partículas de granizo e de água, elas tornam negativas. Então, elas ficam na borda da nuvem. Por quê? Por serem mais pesadas do que os cristais de gelo e a água quase congelada. Em função disso, a Terra se carrega de forma positiva. Então, vai criar um campo magnético excomunal entre a borda da nuvem cumulonimbus e a superfície da Terra, onde dois polos, negativo e positivo, vão se atrair, criando uma centelha, criando uma descarga, onde vai ocorrer a ruptura da rigidez dielétrica do ar. Vocês vão ver na sequência para melhor entender. Então, as nuvens cumulonimbus, elas vão ficar com a borda toda carregada negativamente, formando um grande campo. A formação das cargas positivas ao longo da parte superior da nuvem e as cargas negativas na parte inferior, né? Com as temperaturas aqui abaixo de menos 20 graus negativos na parte superior, e aqui na parte mais próxima da nuvem, a 1 km, por exemplo, próxima da Terra, né? 1 km, 2 km, né? A gente tem as cargas negativas. Isso ocorre, essa separação, e aqui no meio você tem cargas positivas e negativas, né? No mesmo valor, é como se não aparecesse cargas aqui. Então, nesse contexto, com a separação dessas cargas, né, ocorre aqui, como vocês estão vendo nessa figura, uma atração entre as cargas positivas da Terra com as cargas negativas da nuvem. Então, existe um deslocamento
de cargas positivas, que é o deslocamento ascendente, e o deslocamento descendente. Aí aqui no item 7, aqui no número 7, forma o que a gente chama de raio. Esse raio ele tem da ordem de 1 milhão de volts e 100 mil amperes. Então, pessoal, nós estamos num período onde começam as chuvas, né? Aí com as chuvas vêm as grandes tempestades, com os raios, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês o poder das pontas, explicar o que é o poder das pontas. E através dessa definição física é que faz sentido na utilização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que são os para-raios. Nos condutores que não são esféricos, né, a densidade das cargas superficial ela não se distribui de forma igual como numa esfera. Se a gente tem uma esfera, as cargas se distribuem de forma igual. Em estruturas pontiagudas, essa distribuição de cargas de forma igual não ocorre, né? Nas pontas, a densidade superficial de cargas é muito maior nas pontas, ou seja, as pontas ficam com maior quantidade de carga. Vocês podem olhar aqui no desenho, né? E aqui eu tenho a densidade de cargas, que é a quantidade de cargas dividido 4πr ao quadrado, onde R é a distância, né, das pontas aqui. Ou seja, quanto menor o R, maior é a densidade de cargas. E maior também o potencial elétrico, que é a carga dividido por essa distância aqui, ó, nas pontinhas, né? Então, em função desse princípio, né, é que se baseia o para-raio. Só que veja bem, a quantidade de carga se concentra nas pontas. Por quê? Porque a distância das pontas é muito pequena. E aí eu tenho uma grande densidade de Coulomb por metro quadrado. E isso faz o seguinte, como as cargas se concentram muito nas pontas, né, e o ar em torno aqui das pontas, ele pode ionizar e vai produzir centelhas, né? Então, por isso que o poder das pontas é que se baseia o funcionamento do para-raio, né? Que nós temos aqui as pontinhas, em que as cargas vão concentrar nas pontas, o ar em volta se ioniza, criando pequenas centelhas, onde a descarga atmosférica deve atingir e conduzir até o subsistema de aterramento. Então, quanto mais pontiaguda for a estrutura, maior é a concentração de carga